Uma das maiores indústrias do Brasil entrou em recuperação extrajudicial com 68 bilhões de reais em dívida, uma dívida quase 100 vezes maior que o valor que o mercado atribui a ela. Os produtos que essa indústria produz estão no açúcar que você consome e no combustível que move o nosso país. Eu estou falando aqui da Raízen, a joint venture entre a Cosan e a Shell. Eu confesso que é uma pena, pois é uma empresa muito importante para nós. Eu sei que como líder industrial, você pode estar se perguntando, como uma empresa desse tamanho chega a esse ponto? A Raízen é a maior processadora de cana do mundo, ela é a maior produtora de açúcar do planeta e uma das maiores distribuidoras de combustível aqui do nosso país, o Brasil. Mesmo assim, ela entrou em recuperação extrajudicial com cerca de 68 bilhões em dívidas. Antes de explicar o que levou a isso, vale entender rapidamente o que significa essa recuperação. Existem dois caminhos quando uma empresa precisa renegociar suas dívidas. A recuperação judicial, que acontece dentro da justiça com supervisão de um juiz e grande exposição pública, ou a recuperação extrajudicial, que é um acordo direto com credores para reorganizar as dívidas sem todo o processo judicial. A Raízen buscou esse caminho mais preventivo junto aos seus credores e com isso pediu uma janela de 90 dias para organizar a casa, congelando seus pagamentos junto a esses credores. É uma tentativa de resolver o problema antes que a crise se torne irreversível. A verdade é essa. É importante a gente entender o que levou a empresa a chegar a esse ponto para você poder ajudar a sua empresa a talvez não chegar nessa mesma situação. E aqui 4 fatores se combinaram para levar a esse caso. O primeiro foi um endividamento elevado para investimentos agressivos que fizeram aumentar a dívida a um nível de não sustentabilidade. Mas toda empresa contrai dívida e pega empréstimo para poder crescer, entendeu? O detalhe é que tiveram também falhas na capitalização das controladoras, a Cosan e a Shell, que chegaram a discutir aportes, mas não chegaram a um acordo, abrindo ainda mais brecha no que já estava rachado, pois o acordo não avançou. O terceiro são os impactos operacionais e climáticos. Secas e incêndios reduziram a moagem de cana em cerca de 9%, mais uma pancada para o que já estava pegando. E o quarto é o nosso Brasil. O ambiente macroeconômico adverso, com a Selic elevada, aumentou muito o custo da dívida. Boa parte da contração da dívida da Raízen está atrelada ao CDI, que é uma espécie de Selic dos bancos. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. Para você ter uma ideia, a Selic era 2% em 2020 e está em torno de 15% aqui no Brasil. Uma verdadeira bomba para o corajoso que busca empreender aqui no Brasil. Eu sou um deles. O resultado foi um prejuízo bilionário na safra 25-26, que levou a mais de 15 bilhões de prejuízo, infelizmente. E aqui entra um indicador que todo gestor industrial precisa aprender a acompanhar, que é o PMI, o Purchasing Manager Index. Ele mede o pulso da atividade industrial. Quando o PMI fica abaixo de 50, indica contração na indústria. Quando isso acontece junto com juros altos e custos elevados, a pressão financeira nas empresas aumenta muito. O PMI da indústria está abaixo de 50 por muitos meses. Eu sempre posto ele aqui nas minhas redes para ser um norte para você que é um gestor industrial. Me siga para ficar sempre por dentro desse indicador. E você, como gestor industrial, o que você pode fazer para ajudar a sua empresa a não seguir neste mesmo caminho? Mesmo que você não seja o CEO da empresa, existem 5 frentes onde a liderança industrial faz uma enorme diferença para ajudar a sua empresa. O primeiro deles é o controle rigoroso de custos. Eliminar desperdícios operacionais, porque custo é igual unha. Você corta e ele cresce de novo. Tenha olhos de lince. Reavalie tudo que pode ser eliminado para dar sobrevida ao seu negócio. O segundo é ganho de produtividade. Mais produção com a mesma estrutura. E na maioria das vezes eu não estou falando de tempo, eu estou falando de impacto. Qual ação, decisão você não pode deixar de tomar hoje para o seu negócio produzir mais com menos? O terceiro é a melhoria contínua. Processos melhores reduzem riscos e aumentam margem. Crie um exército de solucionadores de problemas, faça kaizens e mais kaizens, desenvolva a crença que problema solucionado com método reduz a probabilidade de se repetir. Tá joia? E o quarto é a manutenção de talentos com liderança forte. Empresas em crise perdem gente boa primeiro, e as pessoas só ficam se elas estiverem inspiradas, orientadas e mobilizadas para superar os desafios impostos. Mas para isso tem que ter líder preparado. E o desenvolvimento desse momento tem que ser focado em solucionar problemas através das pessoas, em vista para ter líderes melhores
e terás resultados melhores. O quinto é a disciplina estratégica. Nem todo investimento que parece promissor no papel se sustenta em ciclos econômicos difíceis. No momento atual que a gente passa na indústria, a gente precisa de gente que tenha disciplina para fazer o BBF, básico bem feito, gente que assuma responsabilidade, accountability, e gente que cumpra o combinado com sentimento de dono. Grandes líderes são moldados em momentos como este, que separa o gestor de palco do gestor que tem a bota no chão. E grandes empresas raramente quebram por um único motivo. Normalmente é a soma de decisões financeiras, fatores externos e falhas de execução operacional. E é justamente por isso que liderança industrial de alto nível faz tanta diferença, porque muitas crises começam muito antes que aparecem lá nos balanços. Eu tenho líderes alunos que trabalham na Raizen. Desejo do fundo da minha alma que a empresa se recupere. E desejo que você tire aprendizado dessa reflexão que fizemos aqui juntos. Será valiosa para a sua vida de líder. Me siga aqui nas redes sociais se quiser mais conteúdo como este.